nos atrair à tua presença e usa-nos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. É um privilégio vivermos 4.000 anos depois de Abraão. É um privilégio estarmos vivos 25 séculos depois de Daniel. É um privilégio estarmos vivos 27 séculos depois de Isaías. Quando o Senhor Jesus foi preso, se vocês lembrarem bem a história, ele foi preso por guardas romanos e guardas do templo. Pedro, que era meio agitadão assim, pegou uma espada, cortou a orelha do servo ali do sumo sacerdote. Jesus pegou a orelha, colocou no lugar certinho assim na mesma hora e disse: olha, como que se cumpriria as Escrituras? Em outros momentos ele disse que a hora dele estava chegando. Em outros momentos ele disse várias vezes que ele ia ser preso, padecer, morrer, ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Depois que ele ressuscitou, 40 dias ali de aparições, no Monte das Oliveiras, perto de Betânia, ele fez um resumo das Escrituras, na lei, nos profetas e nos salmos, mostrando as passagens em que importava que o Messias padecesse, morresse, ressuscitasse no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados em todas as nações. Então Jesus deixou claro, sofrimentos dele estavam profetizados. Posteriormente, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro também deixaram claro que os sofrimentos de Jesus estavam profetizados. Alguns sofrimentos de Jesus estão no Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? É o primeiro verso. Jesus não estava abandonado pelo Pai, ele é um com o Pai e com o Espírito Santo na Trindade. O apóstolo Paulo até disse que o Pai estava no Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus estava fazendo referência ao fato que o Salmo 22 fala dele com detalhes. É no Salmo 22 que nós lemos que no pé da cruz eles passariam mexendo a cabeça e zombando: salvou os outros, salva a si mesmo. Como ele ia salvar a si mesmo se ele tinha que morrer por nós? No Salmo 22 está escrito: perfuraram as minhas mãos e os meus pés. No Salmo 22 está escrito do esgotamento físico e emocional de Jesus, pois ele disse que a alma dele estava triste até a morte. E ele estava cansado porque não dormiu à noite, ele foi espancado e ele perdeu sangue. Então ele estava enfraquecido ali naquela cruz, fisicamente e emocionalmente. É no Salmo 22 que também está escrito que os ossos dele não seriam quebrados. É no Salmo 22 que está escrito que as suas roupas seriam sorteadas. E há outros lugares que falam dos sofrimentos de Jesus, mas o profeta Isaías falou nessa seção do livro que é chamada O Servo do Senhor. De Isaías 40 a 55 é chamado o Servo do Senhor. O servo do Senhor é Israel. Tem hora que Israel está lá porque é desobediente, tem hora que ele é mencionado por causa das promessas de restauração, e o servo do Senhor é Israel. Mas tem um pedaço nessa sessão 40 a 55 que não faz sentido nenhum se fosse Israel. Mas os judeus quebraram a cabeça, de Isaías até Jesus quebraram a cabeça. Tem judeu quebrando a cabeça até hoje, e tem judeu dizendo: olha, refere-se a Israel. Os sofrimentos de Israel de alguma forma vão abençoar as nações. Tem judeu sofrendo com isso até hoje, mas tem judeu que concluiu corretamente. Esse trecho aqui se refere ao Messias. Tem um texto do Velho Testamento chamado Targum. Ele é um texto rabínico, é uma paráfrase, não é propriamente uma tradução. No Targum, eles colocaram o Messias lá, porque já traduziu interpretando. Eis aqui o meu servo, o Messias. Então, vários judeus concluíram que o texto que nós vamos ler refere-se ao Senhor Jesus.
Mas eles entraram em crise, porque eu não sei porquê, não entrava na cabeça dos judeus que o Messias da tribo de Judá, da família de Davi, ia padecer e morrer pelos nossos pecados. Eles recusavam essa ideia, não, ele só vai fundar uma monarquia mais ou menos como o rei Davi, e vai ser assim. E eles rejeitavam, porque eles rejeitavam antes mesmo de Jesus nascer. Tem judeus que pensaram assim, olha, isso aqui refere-se ao Messias. Mas o Messias mesmo não vai sofrer. Quem vai sofrer é um outro Messias, parecido com José. Primeiro sofre e depois abençoa a nação. Uma espécie de Messias, filho de José, não biologicamente falando, mas por semelhança. Mas isso não estava escrito em lugar nenhum. O que estava escrito é que o Messias da tribo de Judá, da família de Davi, ia morrer pelos nossos pecados. No Talmud é essa coletânea de tradições judaicas, com muitas lendas, mitos dos personagens bíblicos. Na passagem 98, o Sinédrio 98, tem uma pergunta. Qual é o nome do Messias? Conclui completamente errado. Depois eu falo disso. Conclui de maneira totalmente errada. O nome dele é o doente. Doente por quê? Porque ele tomará sobre si as nossas enfermidades. Que o texto refere-se ao Messias, sim, mas o nome dele não é o doente. E a coisa maravilhosa é que o texto começa com a exaltação de Jesus. No Salmo 110, profetizando a exaltação de Jesus, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. É a profecia da exaltação de Jesus, é a profecia também da divindade de Jesus, é a profecia também sobre pluralidade de pessoas na Trindade, na divindade, por Deus, pois Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Lá no hebraico, disse Yahvé, que também aplica-se ao Trino Deus, Adonai, que também aplica-se ao Trino Deus, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. No Novo Testamento, várias vezes ele cita um Salmo 110 para dizer, Jesus está exaltado. Ele tem todo o poder, toda a autoridade, acima de principados, potestades, acima de tudo e de todos, ele é o Senhor. Pedro, pregando em Atos 2, por causa do derramar do Espírito Santo, ele disse assim, no verso 33, Atos 2, exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Várias vezes escrito no Novo Testamento que, tendo morrido, sofrido, ressuscitou, está exaltado à direita de Deus Pai, com a mesma glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Apesar que esse texto os judeus sofreram para entender, alguns estão sofrendo para entender até hoje, o fato é que cumpriu-se no Senhor Jesus, segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Paulo, Filipe, em Atos 8, o texto cumpriu-se em Jesus. Isaías 52, verso 13, eu vou ler agora os versos 1 a 1, pessoal da mídia aí, fica esperto aí que eu vou estar praticamente nesse capítulo o tempo todo. Isaías 52, 13. Eis aqui o meu servo. E o Targum já acrescentou o Messias. Não está no hebraico, mas evidentemente que o texto refere-se ao Messias. Eis aqui o meu servo, o Messias, procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. O texto começa com o fato que o Senhor Jesus está exaltado. Os sofrimentos já passaram, ele já derrotou o pecado, o diabo, a morte, ele é o Senhor, ele venceu, ele está acima de tudo e de todos. O verso 14 diz assim, Isaías 52, 14, como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto era tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Sabe quanto tempo demora para o nosso rosto ficar desfigurado?
vou falar teoricamente, mas se você quiser uma aula prática, eu vou dar também para você aula prática. Você der um soco no seu olho bem forte, nas lutas de UFC, o lutador leva um soco bem forte no olho. O primeiro round demora 5 minutos, tem um intervalo de 1 minuto. No segundo round, o olho está inchado. Tem mais um intervalo de 1 minuto, no terceiro round, o olho fechou. 20 minutos para inchar uma parte do rosto. Desde a hora que Jesus foi preso, ele sofreu agressões ali na casa de Caifás. Depois, quando ele foi levado para Pilatos, ele sofreu mais agressões, quando colocaram um manto nele, a coroa de espinho, e com uma vara, com um caniço, batiam na cabeça dele, batiam no rosto dele. Ele chegou na cruz totalmente desfigurado. Como muitos pasmaram à vista dele, pois seu aspecto era tão desfigurado, ficou tão inchado, que as pessoas pasmaram com a tamanha agressividade contra o Senhor Jesus. Vale a pena lembrar que ele era reconhecido. Vale a pena lembrar que quando ele chegava num lugar, a notícia corria, levava os enfermos, ele curava todo mundo. Vale a pena lembrar que num certo dia ele pregou, ensinou, operou milagres. Era tarde, ele multiplicou o pão, agora era finzinho da tarde, ele subiu no morro, falou para os discípulos: olha, cruza o mar, depois eu chego lá. Ele orou várias horas, porque o texto diz que estava madrugada e os discípulos não conseguiam ir longe. Presumo que tinha um luar ali, ele conseguiu enxergar do monte ali, deve ter andado sobre as águas 2 quilômetros. Tinha uma ventania, Pedro sai do barco, afunda, Jesus socorre Pedro, e por causa da ventania ele apavorou, Jesus para a ventania, a viagem continua. Finalmente eles chegam do outro lado, 4 da manhã, 5 da manhã, não dormiu nada, mas ele chegou em Genazaré, nessa planície de 7 quilômetros, na aldeiazinha que tinha ali, a notícia correu, ele chegou. Levaram os enfermos, porque ele era reconhecido. Ele era reconhecido desde Tiro e Sidom. Ele era reconhecido da Síria. Ele era reconhecido da Decápolis, essas 10 cidades de gentios fora do território de Israel, com exceção de uma delas. Ele era reconhecido da Judéia, ele era reconhecido da Idumeia. Pessoas de todas essas regiões iam até Jesus. Agora eles chegam lá porque eles reconheciam, mas ele está quebrado. Não está escrito, mas está implícito. Ele praticamente não dormiu a noite inteira, está quebrado. E o pessoal fala assim: não precisa falar nada, não precisa ensinar nada. Deixa a gente tocar na sua roupa, na orla do seu vestido. E eles eram curados. Mateus 14, 34. Mateus 14, 34. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Mateus 14, 36. 14, 36. E pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam curados nela. Todos que tocavam nela ficaram curados. Todo mundo reconhecia, menos na cruz. Ele sofreu tantas agressões que ele ficou completamente desfigurado. Quem é esse que depois de 27 séculos de Isaías, mais de Isaías até Jesus 7 séculos, até nós 27, quem é esse que 27 séculos depois já veio, já morreu, já venceu, já ressuscitou, é exaltado, e ele causa e ele provoca admiração entre todos os povos da terra, inclusive autoridades servem a Jesus, inclusive reis ao longo da história serviram a Jesus, inclusive a última rainha da Inglaterra lia a Bíblia, fazia devocional, segundo o testemunho de vários pastores da Inglaterra. Inclusive John Stott foi o capelão, esse famoso teólogo inglês foi capelão da rainha da Inglaterra, lia a Bíblia, orava, ela era crente. Quem é esse que causa admiração nas nações? Quem é esse que as nações vieram a crer nele? Porque Isaías profetizou
27 séculos atrás, 52:15. Assim causará admiração às nações. Os reis fecharão a sua boca por causa dele, ouvirão dos seus sofrimentos, ouvirão da sua ressurreição, ouvirão da sua exaltação e o servirão, crerão nele, ouvirão lá no futuro, pois por muitos séculos as nações não sabiam nada, os profetas falavam hebraico, o texto estava em hebraico, a profecia estava em hebraico, as nações nada sabiam desse Messias que viria da tribo de Judá, da família de Davi, as nações nada sabiam. Os povos da terra nada sabiam, mas 27 séculos atrás, Isaías disse, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado. As nações não sabiam nada do Messias. E entenderão aquilo que não tinham ouvido. As nações não sabiam nada do Messias. Se nós fôssemos ler Romanos 15, o apóstolo Paulo escreveu assim, eu me esforço para anunciar a Cristo, não onde ele foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Porque está escrito que verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham notícias. Portanto, o apóstolo Paulo, ao citar Isaías 52:15, Romanos 15, ele estava atestando, esse texto aqui refere-se a Jesus, as nações vão crer nele, por isso o apóstolo Paulo evangelizava os gentios, implantava igrejas por todo lado, e todo lado igrejas estavam nascendo, porque agora a palavra de Deus através de Isaías estava se cumprindo, e a palavra de Deus através de Isaías continua se cumprindo. É um privilégio estar vivo 27 séculos depois, porque agora o mundo está hiperdesenvolvido para o bem ou para o mal, e hoje as nações têm estatísticas sobre a população. Hoje sabemos quantos dizem ser cristãos, mas ser cristão não significa que é convertido ou filho ou discípulo de Jesus, mas por deduções estatísticas podemos dizer que pode-se dizer que tem 1 bilhão de pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Assim causará admiração às nações, profetizado 27 séculos atrás, 20 séculos depois, 1 bilhão de pessoas confessam Jesus como Senhor e Salvador. E mais do que nunca, agora o Evangelho está sendo pregado também por causa da possibilidade das redes sociais, eletrônicas. Muita coisa ruim também está sendo pregado, mas o Evangelho está sendo pregado como nunca, 27 séculos depois. Aquilo que não foi anunciado está sendo anunciado, aquilo que eles não tinham notícia está sendo anunciado, que o Messias da tribo de Judá, da família de Davi, sofreu, morreu, ressuscitou, está exaltado, é o Senhor, e Ele continua salvando. E o texto continua, Isaías 53:1. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Para o apóstolo Paulo, em Romanos 10, que não vamos ler, é Jesus. Naquele capítulo, ele escreveu, aquele que invocar o Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Em seguida ele fala, mas quem creu? Citando Isaías 53 para dizer que em termos gerais, infelizmente, a maioria dos judeus não creram, apesar que muitos judeus creram. Então Romanos 10, Paulo estava dizendo, esse verso aqui refere-se a Jesus. Mas não é só o apóstolo Paulo, João também. Não é só João, o pastor Silas vai falar também. É só você ler os evangelhos. Quem quase foi jogado no abismo em Nazaré? Jesus. Quem foi apedrejado em Samaria? Jesus. Quem teve que encontrar-se com Nicodemos na madrugada porque era rejeitado? Jesus.
Quem foi ameaçado de morte em João 5, porque curou um paralítico, estava paralítico há 38 anos? Jesus. Quem foi abandonado em João 6? Ele falou para a multidão: vocês comeram e se fartaram depois da ressurreição dos pães, por isso estão me procurando. Não vou dar cesta básica para ninguém. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O Pai me enviou. Se você comer a minha carne, beber o meu sangue, se você me receber como Senhor e Salvador, você tem vida eterna. É isso que eu vim fazer. Eu não vim multiplicar pão aqui sem parar, não. A multidão o abandonou. Ele olhou para os discípulos e disse: vocês não vão me abandonar também? Pedro disse: para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Rejeitado no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6 de João. E no capítulo 7, ele vai para a festa dos tabernáculos encapuçado, porque ele era rejeitado. E no capítulo 8, quando ele está discutindo com os fariseus, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Ali ele está sendo rejeitado. E no capítulo 9, que ele cura o cego de nascença, ali ele é rejeitado. E no capítulo 10, quando está discutindo outra vez com os fariseus, quando ele diz: eu e o Pai somos um, ele ali está sendo rejeitado. E no capítulo 11, quando ele ressuscita Lázaro, ele ali rejeitado. Então, o próprio relato dos evangelhos dizem, o próprio relato diz: quem creu em nossa pregação refere-se a Jesus. João 12, 37, pela fé, eu creio que você vai ler aqui na tela, aqui, porque eu não estou olhando. João 12, 37, vou ler o verso 38 também. Mesmo depois que Jesus fez, João 12, 37, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais e miraculosos, não creram nele. Verso 38, isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Portanto, Isaías 53, verso 1, segundo Paulo, segundo João, segundo o pastor Silas, que acabou de citar vários textos, refere-se ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus era como nós. Ninguém aqui é modelo, né? Ninguém aqui vai ser chamado para trabalhar no cinema, na novela. Nós somos normais. Jesus era normal também. Como é que eu sei que aqui ninguém é modelo? É fácil. Olhei para os meus netos, olhei para vocês. Ninguém aqui é modelo. Jesus era normal. Verso 2, porque foi subindo como renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Jesus era normal, que nem nós somos normais. Verso 3, acabamos de falar que ele foi desprezado. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Quem levou as nossas enfermidades? Quem levou as nossas dores? Quem levou os nossos pecados? Quem nos perdoa? Quem nos dá a vida eterna? É o Deus de Israel. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Deus que cura ao longo da Bíblia. Aliás, eu pedi para trazer a urna aqui da campanha, que nós vamos fazer um clamor já já. Pode trazer a urna da campanha aqui, fazendo um favor. Ele é o Deus que cura. Em Êxodo 15, ele cura. É Jeová Rafá, o Deus que cura. Quantas mulheres não podiam ter filho ao longo do Velho Testamento, foram curadas. Abraão, Sara, curados, puderam ter filhos. Ezequias, curado. Quantos leprosos ao longo do Velho Testamento, segundo a lei existente, a cerimônia existente no livro de Levítico, foram curados. Ele é o Deus que cura. Isaías 35, falando do Messias,
que nos dias dele os cegos iam ver, os surdos iam ouvir, o mudo falaria, os paralíticos seriam curados. Isaías 61, falando de Jesus, ele libertaria do cativeiro pessoas, o cativeiro do pecado, do diabo, da morte. Quantas vezes no Novo Testamento nós lemos, a pessoa era cega porque tinha um demônio, a pessoa era muda porque tinha demônio, a pessoa era encurvada porque tinha demônio, a pessoa não ouvia porque tinha demônio. Jesus expulsava, e eles vinham, ouviam, falavam, andavam. Quantas vezes no livro de Atos ele cura? O nome dele não é doente, o nome dele é Adonai, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O nome dele é Eu Sou, Yahvé, o Eterno, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O nome dele é Elohim, o nome dele é El Shaddai, e o nome dele é Jeová Rafá, Yahvé Rafá, o Deus que cura. Ele tomou as nossas enfermidades, ele tomou as nossas dores, nós somos benditos nele. Ele continua curando hoje, libertando de demônios hoje. E quando nós morrermos, porque tem hora que é a hora de morrer, porque veio uma enfermidade que Deus não curou, nós vamos receber um corpo celestial, em poder, em glória, sem nenhuma doença, por causa da obra de Jesus na cruz. Ele tomou as nossas enfermidades e as nossas dores, ele tomou as nossas maldições, o nome dele é Jesus. Verso 5. Mas ele foi traspassado é igual perfurado, é igual crucificado. Traspassado é igual ao Salmo 22, perfuraram minhas mãos e os meus pés. Foi traspassado de maneira vicária em nosso lugar por decisão de Deus. Da Trindade, o verdadeiramente Deus torna-se verdadeiramente homem sem pecado, e morre por nós. Isso sacia a justiça de Deus, isso sacia o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É possível vida eterna só em Jesus. É possível perdão de pecados só em Jesus. É possível eternidade só em Jesus. É possível libertação de pecados e obra das trevas só em Jesus. É possível cura impossível para os homens só em Jesus. É possível plenitude do Espírito Santo só em Jesus. É possível bênçãos de Deus por causa de Jesus. É possível oração respondida por causa de Jesus. É possível entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, por causa de Jesus, porque ele morreu em nosso lugar. Foi traspassado por causa das nossas transgressões, é em nosso lugar. Foi esmagado, moído por causa das nossas iniquidades, é por causa de nós que ele morreu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Não precisa ser cientista para saber que essa parte de Isaías não se aplica a Israel. Quando Israel foi exaltado sobre tudo, nunca. Exaltado sobre tudo é Jesus. Quando Israel foi desfigurado na paixão de Cristo Jesus. Quando as nações babaram por Israel, como babam por Jesus, nunca. As nações confessam Jesus como Senhor e Salvador e o servem, estão admiradas por ele, inclusive reis ao longo da história. E o avanço do Evangelho continua. Quando Israel foi desprezado como Jesus? Nunca. Quando Israel foi crucificado igual a Jesus? Nunca. Verso 6. Todos nós andávamos, Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, porque nascemos em pecado.
Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O Salvador é Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. O Senhor é Jesus. Nós, pastores, fomos levantados para gerar discípulos e servi-los. Nós somos coisinha de nada. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, e é Jesus que nos batiza com o Espírito Santo, a glória do Senhor. Porque ele tornou-se homem, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós nele temos perdão de pecados e vida eterna. Verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Só ler a Bíblia, cumpriu-se em Jesus. Jesus não abriu a boca, sem querer ofender ninguém, porque não podemos ofender ninguém. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Se nós ofendermos um ser humano, nós estamos ofendendo o Criador. A pessoa é bandido, foi criado à imagem e semelhança de Deus. É estuprador, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tem problema de identidade sexual, eu estou me sentindo mulher, estou me sentindo homem, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos ofender ninguém. Deus nos chamou para amar o próximo, e no poder do Espírito Santo, nós vamos falar do Senhor, é o Espírito Santo vai tocar. Quem perdoa pecados é Jesus, quem muda é o Espírito Santo, quem revela Jesus é o Espírito Santo, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Nós não podemos ofender ninguém. A pessoa é feia, eu vou zombar. Não zomba, foi criado à imagem e semelhança de Deus. É gordo, eu vou só zombar. Não zomba. Tem tal pele, não zomba. É pobre, não zomba. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Mas não quero ofender ninguém aqui, mas a expressão aqui da língua portuguesa fala a verdade. Jesus não respondeu pé de chinelo. Os guardas estavam lá, você, o povo, todo mundo. Não respondeu. Como ovelha muda foi levada ao matadouro. Ele só respondeu a duas autoridades. Caifás falou para ele: você é o Cristo, o Filho de Deus? Ele falou: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens. Ele disse: eu sou. E não se engane, Caifás e todos aqui do Sinédrio, não é porque eu estou passando pela paixão de Cristo que vai parar aqui. Essa história não vai parar aqui. Eu vou ser exaltado, eu vou voltar em grande poder e glória, e todos vocês verão. Ele só abriu a boca para responder Caifás. Pé de chinelo, ele não respondeu. Ele continuou com a boca fechada. Diante de Pilatos, todo mundo falava, Jesus não abria a boca. Pilatos ficou nervosinho. Advertiu Jesus: você não vai abrir a boca? Você não sabe que eu posso te soltar ou te crucificar? Aí Jesus respondeu: você nenhuma autoridade teria se do céu não tivesse sido dada. Aquele que me entregou a você tem culpa de maior pecado. E antes disso, ele disse para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Ele só respondeu Pilatos, e Caifás não respondeu mais ninguém. Como ovelha muda, foi levada ao matadouro e foi negado justiça. E ninguém se importou com o fato que naquela cultura tinha importância, em si não tinha importância nenhuma. Jesus não veio casar, não veio ter filhos. Mas na cultura judaica era importante que tivessem filhos, que tivessem herdeiros. Era importante que continuassem ocupando o território. Não veio casar, não veio ter filhos. Mas como eles não sabiam nada, eles tinham que ter lamentado.
ou esse homem não vai deixar descendência, mas ninguém lamentou. Foi negado justiça, ele foi crucificado sem crime nenhum. O Império Romano não julgava questões religiosas. Os sacerdotes das religiões que se virassem com seus problemas religiosos, não era lei do Império Romano se preocupar com questões religiosas, com doutrinas de religião. Quando ele disse, eu sou o Cristo, Filho de Deus, Pilatos e os seus amigos gritaram, blasfemou, blasfemou, tem que morrer. Ele não tinha blasfemado, ele era o Cristo, o Filho de Deus. E se ele não fosse, não era mentira, não era crime. Ele era o Cristo, o Filho de Deus, mas se não fosse, também não era crime. Aí eles, porque era questão religiosa. Aí levaram ele para Pilatos. Se você ler, prestando atenção, os vários relatos, Pilatos percebeu que ele era inocente. O Evangelho de João, Pilatos percebeu que ele não tinha causa para julgar, ele não tinha cometido crime. Ou ele era o Cristo, o Filho de Deus, amém. Ou ele não era crime no Império Romano, mas ele era. Pilatos tentou livrar Jesus de todo jeito, o negócio, a pressão era muito grande. Falou, então eu vou lavar minhas mãos. Fez uma cerimônia lá de lavar as mãos, mas não lavou. Porque ele mandou soltar Barrabás, ele não lavou. Ele mandou açoitar Jesus, ele não lavou as suas mãos. Foi negado justiça e ninguém jamais se importou que ele não tivesse filhos, ainda que isso não tinha valor nenhum. Ele foi cortado da terra dos viventes. Ele foi morto inocentemente. E segundo as Escrituras, esse santo, esse inocente, é o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na soberania de Deus, ele estava morrendo pelos nossos pecados. Versos 7 e 8. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ou seja, pela opressão e falta de juízo e falta de justiça, ele foi levado por falta de justiça, ele foi condenado sem crime. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Quem lamentou? Esse homem só tem 33 anos, ele não tem descendentes, não tinha importância nenhuma, mas eles não sabiam, então eles tinham que ter lamentado. Ninguém lamentou que ele não teve filhos. Pela falta de juízo, ele foi levado, porque ele foi cortado da terra dos viventes, verso 8. Cortado da terra dos viventes é a mesma coisa que falar, mataram ele. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Quem é esse aqui que está exaltado acima de tudo? Jesus. Quem foi desfigurado na paixão de Cristo? Jesus. Quem as nações admiram, e 1 bilhão o confessam como Senhor e Salvador? Jesus. Quem continua mudando pessoas hoje? Jesus. Quem cura hoje? Jesus. Quem perdoa pecado? Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. Quem vai voltar em grande poder e glória? Jesus. Quem foi rejeitado? Jesus. Quem foi crucificado pelos nossos pecados? Jesus. Quem não recebeu nenhum lamento que ele não tivesse filhos? Jesus. Quem foi negado justiça e o mataram? Jesus. Esse texto não faz sentido se fosse o povo de Israel. Quando negaram que o povo de Israel não tivesse descendência, não se aplica à nação. Quem negou justiça, não aplica. Quem foi cortado da terra dos viventes, não aplica. Quem foi crucificado, não aplica. O texto aplica-se a Jesus. Verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Como ele estava sendo condenado como se fosse criminoso, mas ele não era criminoso, então ele recebeu a morte do criminoso. No Império Romano eles crucificavam criminosos, ladrões, criminosos, rebeldes que queriam derrubar o imperador. Então eles crucificaram. Ele foi crucificado como se fosse criminoso. Por isso ele tinha do lado dele 2 ladrões, 2 criminosos. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios,
mas com o rico esteve na sua morte. Ele foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia, que o irmão tinha dinheiro. José de Arimateia tinha dinheiro. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Nenhum engano foi encontrado na sua boca. Ele é imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que tem um detalhe, irmão. Esse que foi rejeitado, foi desfigurado, crucificado, cortado do mundo dos mortos, ele ressuscitou, ele está vivo, ele é o Senhor. Ele ressuscitou. Tem uma coisa maravilhosa sobre Jesus. Ele é o bom pastor. O pastor, ele disse assim, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas isso já é passado. Ele já deu a vida pelas ovelhas. Lá em João 10, ele disse que ele dá vida abundante às suas ovelhas. E ele conhece as ovelhas, ele chama pelo nome. Ele ainda tem um nome para nós. Lá no livro de Apocalipse, cheio dos mistérios de Apocalipse, diz que Deus dará um nome para cada um de nós, que só a pessoa saberá o seu nome. Quando Deus chamar você lá nas regiões celestiais, Ele vai te chamar por um nome que só você sabe que Deus te deu, e só Deus sabe e ninguém mais sabe. Ele vai te chamar por um nome que só você sabe e só Deus sabe. Quando Ele falar comigo, Ele vai me chamar por um nome que só eu sei, e vai ser com cada um de nós. O bom pastor conhece as ovelhas, morreu pelas ovelhas, Ele conhece esse 1 bilhão de salvos. Quando a 7ª trombeta tocar, se for nos nossos dias, esse 1 bilhão vai subir, porque Ele conhece todos. Todos que estão no paraíso, todos que estão na terra, todos que vão se converter. Sabe o que está lá em Mateus 25? É maravilhoso. Quando a plenitude do reino de Deus chega, Ele falará para as ovelhas, à direita dEle: venham benditos do meu Pai, venham benditos para o reino preparado desde a fundação do mundo. Ele conhece cada um de nós e nos chama pelo nome. Verso 10. Todavia o Senhor agradou, Isaías 53, 10. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando Ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Como oferta pelo pecado, no livro de Levítico, é oferta pela culpa do pecado. Ele morreu em nosso lugar. Verá a sua posteridade. Verá nos dias de Isaías, é futuro, porque ele não tinha nascido ainda. Verá é futuro, porque ele não tinha morrido, ressuscitado e não estava exaltado. Aqui nos nossos dias ele vê, não é futuro. Ele vê cada uma de suas ovelhas e conhece pelo nome. Ele conhece cada um de nós, Ele conhece todos os salvos do mundo. E a hora que a 7ª trombeta tocar, a igreja inteira vai subir de todos os cantos da terra. Verá a sua posteridade, porque 27 séculos atrás, nos nossos dias, Ele vê todos os salvos no paraíso, todos os salvos na terra. Você quer saber? Ele viu todos os salvos antes da fundação do mundo, pois nele Ele nos escolheu e nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Antes da fundação do mundo, Ele nos conheceu em Cristo Jesus. Ele vê hoje, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ele é eterno, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá. Hoje é presente, aqui na nossa vida é presente. Nós não estamos nos dias de Isaías 27 séculos atrás. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito, ou ele verá o fruto do seu penoso trabalho, ele verá todos os salvos. Sabe o que significa ele verá? É que por mais que o mataram, por mais que o desfiguraram, por mais que o crucificaram, ele está vivo, exaltado. Ele conhece todos os salvos do mundo, e Ele vai voltar com a sua igreja glorificada. Ele é o Senhor.
E ele disse para celebrarmos a ceia, ele diz: façam isso em memória de mim. Lembrem que estava profetizado que eu ia passar pela paixão de Cristo. Lembra que estava profetizado que eu ia morrer pelas transgressões de vocês. Lembra que estava profetizado que eu ia ser sepultado. Lembra que estava profetizado que eu ia ressuscitar. Ele verá, é porque ele ressuscitou, ele está vivo, ele conhece o seu povo, a sua igreja, as suas ovelhas. Celebre a ceia em memória de mim. Memória de Jesus é lembrar que estava profetizado, é lembrar que ele morreu, é lembrar que ele ressuscitou, é lembrar que ele voltará. Tome a ceia do Senhor e anuncie a sua morte até que ele venha. Sabe por quê? O que morreu, ressuscitou, está exaltado e vai voltar em grande poder e glória. A ceia é um memorial do seu sacrifício, da sua exaltação, da sua ressurreição, da sua exaltação e de sua volta. Faço em memória de mim. Lembrem que estava profetizado. Lembrem que eu cumpri. Lembrem que eu ressuscitei. Lembrem que eu estou exaltado. Lembrem que eu vou voltar em grande poder e glória. Faço em memória de mim e anuncio a minha morte até que eu venha. E ele virá conosco, ele virá com a sua igreja. Verso 12, ou verso 11, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo com seu conhecimento justificará muitos, pois as iniquidades deles levará sobre si. Verso 12, por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, com os poderosos, ele repartirá o despojo. Eu acho que essa frase difícil aqui deve ser que nós somos cordeiro com Cristo, tudo que é dele vai ser nosso também. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá os despojos. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, esse texto refere-se a Jesus. Segundo as citações de Paulo, esse texto refere-se a Jesus. Segundo Filipe, em Atos 8, quando evangelizou o oficial da rainha do governo lá da Etiópia, citando o verso 7 e 8, humilhado, oprimido, como ovelha muda, levado ao matadouro, foi negado justiça da sua descendência, quem perguntou, foi cortado da terra dos viventes. E Filipe perguntou para o Eutipe, você entende isso aí? Ele falou, como eu vou entender? Ninguém me explica. Filipe falou, refere-se a Jesus. Evangelizou a partir desse texto, o homem se converteu, e desde o primeiro século que tem crentes lá na Etiópia. Nós vamos tomar a ceia agora, vamos orar, e vamos tomar a ceia, mas eu quero pedir para os diáconos vir à frente, o louvor vir à frente. Enquanto eles estão vindo à frente, eu vou ler alguns versos de Pedro. Daqui a pouco o pastor Aguinaldo vem à frente. Eu vou orar, daí o louvor canta, enquanto o louvor louva, você louva junto. Lembra que nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Você louva junto, e aí o pastor Aguinaldo ministra a ceia. 1 Pedro 2,22, acompanha comigo aí, eu vou ler 4 versos. 1 Pedro 2,22, amém? Não está transmitindo, deu errado aqui, está funcionando? 1 Pedro 2,22. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Isaías 53, 9. Verso 23, 1 Pedro 2,23. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, não abria sua boca. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, transpassado pelas nossas transgressões, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Isaías 53, 5. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Isaías 53, 5. Verso 25, 1 Pedro 2, 25. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Isaías 53, 6. Para Pedro, Paulo, João, Mateus, Marcos, Lucas, Filipe,
esse texto refere-se a Jesus. Jesus mesmo disse que importava se cumprisse as Escrituras, que o Messias tinha que sofrer, ressuscitar no terceiro dia, que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Nós vamos abaixar a cabeça, pedindo perdão de pecados, para tomarmos a ceia. Aí em seguida, durante o louvor, os diáconos servem a ceia. O pastor Aguinaldo vai ministrar a ceia, mas em algum momento nós vamos orar por essa urna aqui, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E ele continua libertando de enfermidades, de obras do maligno. Ele continua derramando do Espírito Santo. Ele está exaltado. E de lá, tendo recebido a promessa do Pai, ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Aonde você está, feche os seus olhos. Caso alguma coisa esteja encomendando a sua mente, o seu coração, antes de tomar a ceia, talvez você ofendeu alguém, você queira pedir perdão a Deus, talvez você queira perdoar alguém que te ofendeu, talvez você está caindo em alguns pecados que você quer perdão e libertação no poder do Espírito Santo. Talvez tenha umas perturbações das trevas que você tem permitido e você quer a partir de hoje usar autoridade e mandar embora. Se o Espírito Santo estiver te incomodando de alguma coisa, peça perdão ao Senhor, perdoa a pessoa que te ofendeu. Enquanto você ora, o sangue de Jesus, por causa do sangue de Jesus, você está recebendo perdão. Ele carregou no madeiro sobre si os nossos pecados. Acabamos de ler em Pedro. Peça perdão, receba perdão. Pai amado, nós recebemos o perdão que há em Cristo Jesus. Obrigado pelos seus sofrimentos, obrigado pela sua ressurreição. Nós somos a posteridade dele. Ele ressuscitou e nos conhece pelo nome. Perdoa os nossos pecados, liberta-nos de pecado, batiza o teu povo com o Espírito Santo, alegra o coração do teu povo, chama o teu povo para a intimidade com o Senhor, para a santidade, para amor, para serviço. Espírito Santo, completa a obra do Senhor em nossas vidas.